Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Luiz Lindner e eu sou trainer hoje de diversas instituições e de diversos tipos de conteúdo. Eu sou trainer em coaching, programação neurolinguística, neurociência aplicada à performance e eu tenho alguns conteúdos hoje bem diferenciados, entre eles esse que nós estamos falando agora, que é o tema dessa palestra, neurovendas. Mas para que você entenda um pouco melhor o que é neurovendas, eu vou esclarecer alguns pontos. O neurovendas é, na verdade, programação neurolinguística e neurociência aplicada à alta performance em vendas. E o domínio desse conteúdo por você tem diversas implicações. Uma das implicações é que você vai aprender também, através dessa palestra, a gerir um pouco melhor seus estados emocionais. Vai aprender também a ter muito mais foco, estabelecer planos consistentes e sair dessas experiências que muitas vezes você tem, em que te levam a muitas vezes terem resultados inadequados ou experienciar estados em que você fica sem recursos para lidar com eles. Então, entendendo melhor a perspectiva da neurovendas, a ideia não é apenas aparelhar os profissionais com técnicas, ferramentas, assessments para que eles tenham realmente uma mensuração de resultados, uma melhora contínua, uma evolução constante. A ideia da neurovendas, sobretudo, é falar também sobre a tua gestão pessoal, a tua autoliderança e a autogestão aplicada às vendas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, de acordo com pesquisas, eu também tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com marketing, né? Também tenho uma formação nessa área técnica. E é interessante que na minha experiência como profissional de marketing, eu também trabalhei muito com o impulso de compras do consumidor no ponto de venda. E isso me trouxe uma bagagem bastante interessante, principalmente não só pelas experiências, mas também pelas pesquisas que eu fazia até então. E uma das coisas que me surpreendeu na época foi descobrir que no Brasil tem alguns segmentos de negócio que até 85% de todas as vendas são feitas pelos prospectos por impulso, ou seja, o consumidor ele toma decisões por impulso. E nos Estados Unidos, ou em países onde você tem de repente uma qualidade de vida, um ganho melhor, digamos um país mais próspero do que o nosso, nós imaginamos, olha, num lugar talvez que tenha mais cultura, um lugar onde tenha mais poder aquisitivo, nós imaginamos que as pessoas ponderam um pouco mais para tomar decisões. E na verdade não. Quanto mais poder aquisitivo, quanto mais evoluído é o país, maior o impulso ainda de compras. Interessante, né? Então, para pensar. Nós temos alguns produtos, alguns segmentos aí que 85% da compra daquele certo produto em alguns segmentos é diretamente ligado ao impulso do consumidor. Então 85% das vendas são decididas por emoção. Claro, eu estou generalizando, mas tem diversos segmentos, tem diversos contextos em que isso pode sofrer variações. Mas pensando por esse lado, você concorda comigo que mais do que nunca o profissional da área comercial, o vendedor, ao se apresentar para o seu prospecto, para o seu cliente, criar um ambiente rico, encantar esse cliente, emocionar principalmente o seu cliente, é algo que pode ser um diferencial competitivo bem interessante na hora das vendas? E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe que, às vezes, o maior desafio que nós enfrentamos não é as intempéries. Nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós temos diversas notícias aí que o Brasil tem passado por adversidades, que nós estamos enfrentando uma crise, né? Entretanto, você, profissional da área de vendas, não pode entrar em crise. Você não pode ser refém de crenças, emoções, situações, circunstâncias, porque se você olhar à sua volta, você não vai atingir os resultados nem os objetivos que você precisa. Entenda o seguinte, o foco dentro da área de vendas é muito importante, mas de um modo geral, muitas vezes eu conheço e tenho atendido como trainer, como coach, como consultor, diversos profissionais da área comercial, e eu tenho percebido que muitas vezes eles são reféns de emoções, de situações, de circunstâncias. E interessante isso, né? Quando você olha para uma circunstância, quando você olha para o mesmo lugar que todas as outras pessoas estão olhando, você muitas vezes não percebe oportunidades extraordinárias que estão à sua frente. E é isso que eu quero deixar nesse momento. Por exemplo, se você olha para as circunstâncias, se você olha para o que está acontecendo de repente com outros segmentos, outros colegas, e não foca
em novos negócios, novas oportunidades, aumentar o número de prospecções, buscar diferenciais competitivos para que você se diferencie, para que você se posicione de maneira mais efetiva, você vai acabar tendo os mesmos resultados que os seus colegas e às vezes até inferiores. Então, um dos grandes recursos hoje da programação neurolinguística e da neurociência aplicada à performance, o primeiro deles é você ter exatamente o foco do que você quer. Quando você tem foco, você não olha para as circunstâncias. Por exemplo, se você estivesse dirigindo um carro numa corrida, né? Pode ser que nessa corrida, num rally, seu carro, numa curva, pudesse começar a perder aderência e derrapar. A única chance que você tem de não bater, de não sair fora da estrada, é continuar olhando para a estrada e acelerando, sendo necessário, né, para que ele tenha tração, para que ele consiga avançar. Se você olhar, ou seja, se você olhar para o lado, é certeza que você vai parar fora da estrada. Se você olhar para frente e der o teu melhor, existe uma grande chance de você conseguir voltar para a pista e permanecer no seu foco. Então, o foco é muito importante, porque com foco você gera estados ricos de recursos, você cria imagens do que você quer, você também consegue visualizar melhor quais são as novas estratégias, as novas ideias, você começa a fazer perguntas melhores com foco. E é muito interessante, né? Porque a falta de foco faz com que você acabe experienciando, talvez, lembranças, situações em que você talvez não tenha sido bem sucedido e acaba, então, diminuindo o teu resultado, naufragando nas tuas vendas. Olha uma coisa interessante. Hoje nós temos no mercado um fenômeno bastante interessante que é o estouro da boiada. O que é o estouro da boiada falando em termos de economia? Significa que um profissional, um certo segmento, alguns profissionais começam a ter problemas e todos os outros se assustam junto. Enquanto a maioria das pessoas acaba olhando para as circunstâncias e se retrocedendo, milindrando, ficando realmente à margem e às vezes agindo sem pensar, algumas pessoas que usam a sua mente perguntando como elas podem ganhar com essa situação adversa, quais as novas oportunidades que esse cenário traz, ou seja, fazendo perguntas melhores você consegue encontrar oportunidades e gerar imagens daquilo que você quer e sair muito mais facilmente desses estados sem recursos. E é esse um dos pressupostos da programação neurolinguística. Há muito poder no foco e na ação constante. Foco e ação constante é laser. Foco e ação constante é o que você precisa para você encontrar soluções, caminhos melhores, fazer perguntas que te norteiem a superar obstáculos e não olhar para as circunstâncias, não ficar se movimentando igual todos os outros profissionais que você conhece, que acabam se melindrando, que acabam olhando para as circunstâncias e acabam tendo pensamentos, ideias completamente, muitas vezes, derrotadas e que acabam gerando também, em função dessa visão, dessas imagens, dessas construções, resultados inadequados e resultados realmente que levam essas pessoas a terem um rendimento muito abaixo do que eles gostariam. Então, a programação neurolinguística e a neurociência aplicada à performance em vendas, ela também, além do foco, ela faz com que nós possamos gerir os nossos estados. Muitas vezes, quando nós acessamos esses caminhos neuroassociativos, essas experiências que nos levam a estados sem recursos, você precisa ter uma ideia, você precisa ter um recurso para quebrar aquele estado e voltar para o teu estado rico de recursos. Caso contrário, os teus resultados ficarão comprometidos e você vai acabar tendo provas, evidências de que o sucesso não é para você. E olha uma coisa interessante, né? O sucesso está intimamente ligado na maneira em que você olha para o teu futuro, olha para o mercado, olha para os negócios, o significado que você dá ao que você está vendo e a atitude que você tem em relação a isso. Você pode mudar os teus resultados, mudando o teu foco, mudando a tua maneira de dar significado e atuação. E quando você experiencia esses estados que talvez te enfraqueçam, ou algumas coisas que você pode acessar que são memórias não tão positivas, você pode quebrar esse estado e voltar para um estado rico de recursos para ter o seu melhor, para se desempenhar muito bem. Eu tenho visto muitos empresários, e até eu tive uma experiência semelhante, que muitas vezes, através de experiências negativas, eles acabam criando
cenários e acabam experienciando coisas na sua vida que realmente os deprimem. Por exemplo, uma situação bem interessante. Um empresário ou um empreendedor, seja um profissional liberal, que um belo momento tinha um desempenho muito bom e daqui a pouco mais em função de um problema de saúde. Ele perdeu, digamos, aquele espírito aguerrido, aquela fé, aquela vontade de fazer acontecer. Isso refletiu diretamente no seu desempenho. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas podem experienciar algo na sua vida e isso pode afetar de tal maneira elas que elas não conseguem mais voltar a ter aquela performance extraordinária. Ela atinge um certo nível e acaba depois retrocedendo desse nível e os seus resultados também acabam sendo reflexo disso. É muito comum isso. De repente, uma situação, seja qual for, uma situação familiar, um fracasso, ou até mesmo uma situação de um problema de enfermidade, fazer com que a pessoa ela se recupere daquilo, mas mude radicalmente sua performance. E é interessante que talvez as pessoas às vezes nem percebem que elas entraram em crise. Eu já vi pessoas assim, eu até tive uma experiência semelhante há um tempo atrás, que eu mesmo não percebi que eu mudei a minha maneira de me posicionar, mudei a minha maneira de agir em função de algumas intempéries e eu não tinha percebido que os resultados começaram a decair em função do meu posicionamento. Eu até imaginei assim, não, olha, isso é em função da situação de mercado, de alguma crise, de alguma situação adversa, e não é isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que eu experienciei algo de negativo, eu acabei me lindrando na minha maneira de me posicionar, na maneira de falar com os meus clientes, e acabei tendo resultados abaixo. E daí sabe qual é um outro erro que se comete? Um outro erro que se comete é, de alguma maneira, você apelar, de qualquer forma. Me dá uma mão, compra aí. Olha, faz isso por mim. Todas essas ideias, elas são péssimas. Porque ninguém quer comprar de um derrotado, ninguém quer ouvir e dar atenção ou comprar só para te ajudar. A verdade é que as pessoas querem olhar para alguém e elas querem ver um vencedor, elas querem ver alguém que se posiciona muito bem e que vende os benefícios, principalmente, dos seus produtos. E é isso que nós queremos falar nessa tarde, nesse Kona Marketing, né? Agora, você sabe qual é um dos pressupostos bastante interessantes da neurovendas, da neurociência aplicada às vendas? É que o teu cérebro, ele é moldado pelo uso. Ou seja, aquilo que você mais usa, aquelas conexões que você mais faz, aquilo que você mais resgata a todo momento para conseguir os resultados dia a dia na tua área comercial, nas tuas vendas, fazem com que você se torne exatamente essa pessoa. E aquilo que você menos usa, por desuso realmente, essas conexões acabam se desfazendo. Como eu sou pós-graduando nessa área de neurociência aplicada à performance, neuroaprendizagem, eu digo a você o seguinte, que há uma extrema necessidade de você, como profissional da área comercial, de aplicar o teu esforço, aplicar a tua autogestão no sentido de visualizar, de trabalhar com a sua mente exatamente o que você quer para ter melhores resultados. E automaticamente, quanto mais você foca em alguma coisa, quanto mais você trabalha com o tipo de recurso, de trabalho. E uma coisa muito importante que eu quero deixar para você nessa palestra para o Kona Marketing acerca de neurociência aplicada à alta performance em vendas, que é o nosso tema, neurovendas, é que o cérebro humano ele tem alguns mecanismos bastante interessantes. Um deles é que ele está a todo tempo buscando poupar energia. E uma das maneiras que ele faz para que esse caminho de poupar energia ocorra é simplesmente facilitando o acesso às conexões que você mais usa e desfazendo as conexões que você menos usa. Bom, qual a implicação disso? A implicação disso é, quanto mais você foca em algo, quanto mais você busca recursos, quanto mais você usa o teu cérebro, a tua autogestão para resgatar o teu eu, quebrar os estados que muitas vezes você pode experienciar através de diversos nãos, através de algumas intempéries que as pessoas normalmente passam na área comercial, quanto mais você
faz essa gestão e foca no que realmente é interessante, busca mais recursos, não permite nem por um só momento que aquelas ideias negativas se apropriem de você, e sim que você foque no que realmente você quer como resultado e quais são as novas estratégias, as novas técnicas. A grande vantagem é que você, dia a dia, vai se tornando essa pessoa. O teu cérebro buscando, então, fortalecer as conexões que você mais usa, ele vai automaticamente facilitando com que você acesse cada vez mais rapidamente os estados ricos de recursos e vai desapropriando você dos estados sem recursos. Ou seja, é algo consciente. Se você se sente muito bem e às vezes nem tanto, eu quero dizer algo muito importante. Isso na verdade não existe. É só coisa da sua cabeça. Então, se você sabe que isso é só a maneira como você construiu o significado, o mundo à sua volta, se você sabe que é só uma construção sua e que você pode alterar a qualquer momento, e que na verdade a maneira como você deu significado aos eventos, às coisas à sua volta, às situações, é só o teu mapa, não é o território todo, você, compreendendo isso, você pode realmente quebrar os estados, você pode focar no que realmente te interessa e buscar dia a dia estratégias, técnicas, recursos e superação no mercado em que você está inserido. Olha, é engraçado, né? O que eu estou falando nessa palestra parece algo tão óbvio, tão simples. E é verdade. Entretanto, na maioria esmagadora dos casos, você fica num certo transe, numa situação em que você fica tão estressado, irritado, chateado e talvez você possa realmente, por alguma coisa que você experienciou na sua vida, talvez tenha um pouco de baixa autoestima, quando você recebe um não, você leva para o lado pessoal, seria como se alguém dissesse, não, muito obrigado, agora não tem interesse no seu produto ou serviço, e você tivesse ouvido alguma coisa do tipo, olha, você não serve para ser vendedor, você nunca vai dar certo nisso, você não presta para esse negócio, se eu fosse você, saía da minha frente, você não sei nem o que você está fazendo aí nesse negócio, nesse segmento, com esse produto, com esse serviço. Quer dizer, as pessoas que têm baixa autoestima têm esse comportamento. Isso muitas vezes justifica aquele famoso fogo de palha, né? A pessoa que tem competência, que tem habilidade, mas entra numa organização, começa a dar resultados muito bons e com o passar do tempo ele vai definhando, os resultados vão desaparecendo até que por fim ele é demitido. Então, isso está diretamente ligado à tua autoestima. Se você tem crenças limitantes que limitam você, o teu desempenho, a tua performance, se você tem alguma coisa que te atrapalha, você pode entrar em contato comigo, nós estamos aí para ajudá-lo, para atendê-lo. Nós temos essa formação em neurovendas também. Eu vou deixar depois o contato ao final e você poderá também, só no mandar um e-mail para esse e-mail que eu estou colocando aqui embaixo, coach@ibap.com.br, eu quero lhe enviar um presente. Eu quero lhe enviar uma palestra que eu tive a oportunidade de dar agora no Teatro Municipal da capital do Oeste Catarinense. E eu fiz uma palestra em conjunto com a Prefeitura Municipal de Chapecó, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Sala do Empreendedor. Então, eu quero lhe presentear com essa palestra. O tema dessa palestra é Gestão Emocional e Alta Performance. Bom, mas ainda sobre neurovendas, uma das coisas que é extremamente importante para um profissional ter um resultado extraordinário em vendas não é só essa autogestão, não é só compreender como as suas crenças afetam os seus resultados, mas também estabelecer passos do que você quer, estratégias, diferenciação, planejamento. É muito comum se falar na estratégia do Oceano Azul. E olha, eu digo para você o seguinte, se vendas, a maior parte das coisas que nós negociamos e vendemos, elas são feitas por impulso, quanto mais hábil em criar um momento mágico para o seu cliente, quanto mais hábil em se diferenciar, se posicionar com diferenciais, com atendimentos diferenciados, quanto mais hábil em agregar valor ao que você está fazendo, mais resultados você terá. Porque, na verdade, não existe caro ou barato. O que existe é valor. Na verdade, também, o que eu quero deixar claro é que hoje, de um modo geral, é muito difícil ver um profissional de vendas que dê um atendimento diferenciado. Não sei se eu não tive muita sorte com profissionais de vendas, mas olha, todos eles muitas vezes têm atendimentos péssimos.
não conseguem conter as suas emoções em algumas situações acabam pecando por incoerência, por dizer uma coisa e fazer outra. Então, a relevância extrema de você criar um momento mágico, de você realmente encantar esse cliente, de criar uma experiência única. Quanto mais você conseguir se posicionar de maneira diferente, agregar diferenciais competitivos e criar uma experiência única, maior será o teu resultado. Entenda que hoje, nesse nosso mundo extremamente competitivo, as pessoas querem exatamente isso, uma experiência. E se você se tornar hábil em gerar experiências, eu digo a você, técnicas de fechamento são importantes, todas as técnicas, tudo o necessário para que você, planejamento, assessments diferenciados, tudo isso é extremamente importante. Mas mais importante é você criar uma experiência extraordinária para o seu cliente, é criar um momento mágico. E você tem total habilidade para fazer isso. Basta pensar um pouco e entender qual seria o maior impacto possível dentro do teu segmento e então você acessar o teu cliente e fazer com que ele experiencie algo de maneira extraordinária. Sempre, claro, no controle da venda. Um ponto muito importante dentro de neurovendas é que por mais que você crie momentos mágicos, por mais que você impacte significativamente o seu prospecto, mesmo assim, você precisa permanecer no controle. Perguntas do tipo assim, olha, vamos fechar então? E outras perguntas que fazem com que você coloque o poder na mão do cliente, vai fazer com que você se coloque numa situação, digamos, de desvantagem. Vai fazer com que ele compre com você, se quiser, e vai pagar quanto quiser também. Né? Então não é isso que nós queremos que você faça com que o teu cliente experiencie algo extraordinário, mas também que ele faça um bom negócio para ambos, né? Uma relação ganha-ganha e que você também possa qualificar muito bem essa venda. Para também ir encerrando essa Icona Marketing com a minha contribuição, um outro ponto que eu acho extremamente interessante é a questão de justamente PNL aplicada às vendas. Por exemplo, a PNL nos ensina que nós construímos o tempo inteiro imagens, temos sons e sensações. Está tudo interligado, o nosso foco, a nossa fisiologia, as nossas crenças, a nossa linguagem, tudo isso constrói o nosso estado emocional. E nós sabemos que se nós alterarmos a parte dessa estrutura, nós podemos alterar então o nosso estado emocional. Mas uma coisa que eu acho bem pertinente e tem sido muito importante em diversos cursos, em diversos workshops e com diversos coaches que são profissionais da área comercial, vendedores, gerentes, tem sido libertador, é o fato de compreender o que é vendas. Se nós trabalhamos criando imagens, se nós fazemos com que a nossa mente ela resgate para construir uma frase, sensações, imagens, conexões, né? Se nós temos essa experiência construída dessa maneira pelo nosso cérebro, mais do que nunca saber o que é vendas é importante, não é? Pois é, eu, na minha experiência profissional, eu tenho trabalhado até com profissionais com mais de 30 anos na área comercial, que eu faço uma pergunta muito simples, o que é vendas? E pode parecer inacreditável, ninguém sabe responder. Eu vou responder agora para você, para que você tenha muito mais permissão e muito mais habilidade dentro do teu sucesso comercial e tenha muito mais realmente recursos para vender, para negociar melhor com o teu cliente. Vendas, em uma palavra, ela é relacionamento. Por quê? Pensa bem, se você pensa que vendas é convencimento, isso pode, às vezes, em certo aspecto, te oprimir um pouco. Se você pensa, não, vendas é metas, vendas é... Bom, se você tem, muitas vezes, todas essas outras ideias sobre o que é vendas, talvez você saia de casa preocupado, meu Deus, as metas, eu tenho que convencer. Aquilo emocionalmente, para muitas pessoas, pode desgastar, pode fazer com que você se sinta realmente enfraquecido e acesse estado sem recursos. Olha, eu tenho que convencer, eu tenho uma meta. Não, é verdade. Você tem meta, você tem muitas vezes que vender os benefícios para que haja convencimento do cliente, é verdade. Entretanto, se você
ao sair de casa, imaginar que o teu primeiro passo rumo à alta performance em vendas, a ser um extraordinário profissional que usa a neurologia, a neurociência aplicada às vendas, se você entender que vendas, em uma palavra, é relacionamento, o teu primeiro movimento em direção às vendas é estabelecer relacionamento com o teu cliente. Ou seja, pensa bem, eu vou sair de casa para vender, vou sair de casa para metas, eu vou sair de casa porque eu preciso convencer. Não está errado. Entretanto, o teu primeiro movimento, se você pensar, eu vou sair de casa para estabelecer relacionamento, para estabelecer conexões, para conhecer pessoas, não é muito mais agradável? Não faz com que você já entre de maneira muito mais tranquila dentro desse estabelecimento de conexão, dessa prospecção com o seu cliente? Então, essa é a dica. Vendas, em uma palavra, é relacionamento. Dentro desse relacionamento, qual é o teu foco? O teu foco é entender quais são as necessidades do cliente e, em cima dessas necessidades, adequar o teu produto ou serviço e vender os benefícios e criar um momento extraordinário para que esse cliente, então, também experiencie e acesse estados motivadores de compra. Fazer com que ele... Por exemplo, algumas palavras são importantes, né? Algumas palavras como extraordinário, excepcional, ótimo, palavras que façam com que a emoção desse cliente seja acessada. Perguntas que podem ser gatilhos para fazer com que essas emoções sejam acessadas. E claro, sem dúvida alguma, por mais que você encante um cliente, por mais que você crie um estado riquíssimo de recursos, por mais que você gere uma experiência maravilhosa com o seu cliente, mesmo assim não perca o controle, além de tudo isso, sem dúvida alguma, só é sustentável o teu negócio, o teu produto ou serviço no mercado, se depois ele cumprir o que foi prometido. Se você, ao prestar o serviço, você busque também superar em muitas expectativas. Nada adianta você conseguir encantar um cliente, você gerar uma experiência, usar todos os recursos para que ele imagine algo extraordinário através do que ele está adquirindo. Nada adianta isso se depois, o dia seguinte, ele se decepciona com o teu pós-vendas, ele se decepciona com a qualidade do teu produto ou serviço. Então, essa dica é muito importante. Gerar uma experiência realmente encantadora, e, entretanto, fazer com que teu cliente também, para continuar com você, que ele tenha satisfação através do que você ofereceu a ele como produto ou serviço, ou seja, que você supere também as expectativas no pós-vendas e cuide disso. Cuide para que realmente o teu cliente fique encantado com o teu produto, com o teu serviço, com o teu trabalho. Olha, algumas pesquisas têm mostrado que somente os clientes, muito poucos clientes, menos de 10% dos clientes, retornam quando eles foram muito bem atendidos e estão extremamente satisfeitos. Por quê? Porque hoje tem muitas opções, hoje tem muitas possibilidades, hoje tem uma concorrência maravilhosa e que faz com que nós tenhamos que nos reinventar. A grande vantagem é que quem está ganhando nesse momento é o cliente. Por quê? Porque o cliente tem opção. Uma frase que eu ouvi uma vez, eu acho muito interessante, e eu acho que é legal também dizer agora, é que o dinheiro, isso é interessante, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. Olha, você pode, como consumidor mesmo, né, você pode perdoar, mas o mercado não perdoa. Né? O dinheiro não aceita desaforo. Então, grave isso. Gere experiências maravilhosas. Use teus recursos, quebre teu estado. Os vendedores de alta performance, sendo vendas, emoção, o mais importante é você construir esse estado rico de recursos e contagiar o teu cliente, sempre no controle. Entretanto, no pós-vendas, na hora do cliente implementar o que for necessário lá, ou utilizar o teu produto ou serviço, você precisa ter certeza que o que você levou a ele vai funcionar e vai dar os resultados que ele, pelo menos os resultados que ele quer, mas se for possível, supere as expectativas do seu cliente. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez eu agradeço ao Maurílio Barbosa por esse evento extraordinário que é o Conda Marketing. Agradeço a você que está aqui me ouvindo. Agradeço a você que está aqui nesses minutos prestando atenção em cada coisa que eu disse.
mais uma vez eu vou colocar o meu e-mail aqui embaixo, coach@ibap. Eu peço que você me mande um e-mail. Eu posso encaminhar outros materiais, nós temos dezenas aí de formações, nós também atendemos profissionalmente como coach, ou você pode, se você quiser e precisar de alguma coisa, eu estou à tua disposição como teu coach. E o importante também é que eu quero te presentear. Se você me encaminhar o seu e-mail, você verá ali, então, uma palestra que eu já comentei, que eu ministrei, sobre gestão emocional e alta performance. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e vai complementar o que eu disse nessa palestra. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso a você e conte conosco. Até mais.